bem-vindos a mais um programa Urban Esportes especial, num dia especial. Programa com os candidatos à presidência do Avaí, as 3 chapas presentes aqui no Urban Esporte, para o torcedor havaiano poder escolher a sua melhor opção. Chapa 1, Carlos Bonatelli, Gilson Kremer, Avaí é povo é gente. Chapa 2, Júlio César Hertz e Bruno Comicholi, chapa Avaí Centenário. E chapa 3, Francisco José Batistotti e Amário Lúcio da Silva, chapa Avaí Vencedor. Está aí o programa por você, torcedor havaiano, para poder fazer a sua melhor escolha. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Urban Esportes. Programa aí sempre aqui na Urba TV, falando dos esportes nas suas mais variadas modalidades. A gente, em conjunto com o nosso diretor, o Paulo Luiz Cordeiro, deu a ideia de trazer os candidatos à presidência do Avaí para que o torcedor tenha uma noção das propostas dos 3. A proposta do nosso programa é de colocação de ideias das 3 chapas. Tá? Porque quanto mais positivo, melhor para o torcedor saber qual opção ele vai ter, o eleitor, o associado do clube. Né? A gente está trazendo hoje aqui o Carlos Bonatelli, que tem o vice, o Gilson Kremer. A chapa dele é Avaí é povo, é gente. Bona é conhecido, torcedor, trabalhou no clube durante algum tempo, saiu, voltou, trabalhou em outros clubes, fez alguns cursos de gestão esportiva para se aprimorar no trabalho e também para se capacitar a trabalhar dentro de um clube na parte organizacional, né? E a primeira pergunta para ti, Bona, por que ser presidente do Avaí? Renatinho, essa foi a primeira pergunta que eu me fiz para tomar essa decisão. Então, esse processo de decidir ser, me colocar à disposição de ser presidente do Avaí, isso pela necessidade de mudança que a gente tem de gestão, a gente precisa evoluir, tá? E, além disso, eu acredito que precisava ter uma participação maior da massa havaiana, da nação havaiana como um todo. Então, é nisso que eu busquei desde o começo das minhas conversas, é nisso que a gente segue trilhando esse caminho, tá? O nome da chapa diz muito o que a gente pensa, tá? Avaí é povo, é gente. Então nós acreditamos que essa eleição é a oportunidade que a nação havaiana tem de definir o futuro do clube, e sendo uma evolução de gestão que a gente necessita tanto. Ontem conquistamos o acesso em campo, mas certamente será um ano de muitas dificuldades, tá? Muitos resquícios do que ficou desse ano, de pendências. Então, eu tenho a tranquilidade de que fiz a escolha certa, me colocando como candidato a presidente do Avaí, tendo comigo o Gilson Kremer, que tem total conhecimento da parte, os números do clube, né? Participando do Conselho Fiscal nos últimos anos, já sendo conselheiro bem ativo, já até anteriormente à gestão, essa última gestão do presidente Batistotti. Então, fiquei tranquilo, tenho, como tu bem mencionou, eu tenho experiência, tenho capacitação, tenho formação acadêmica e me sinto apto, junto com o Gilson, para poder gerir o Avaí e fazer algo melhor para o clube. Tu falou aí em parte financeira, dificuldades e facilidades, nunca teve, né? Facilidade nunca tem. A gente se conhece, a gente sabe como é que funcionam
99% dos clubes trabalham geralmente na dificuldade, nunca na facilidade, né? Dentro dessa dificuldade, qual é a tua primeira ação como presidente? Vai trabalhar a parte financeira, ver o que tem disponível para começar o trabalho, para ver, outros já tem mais ou menos um projeto delineado para seguir. Renato, nós temos primeiro, precisamos gastar aquilo que o clube arrecada. Não podemos continuar gastando muito além do que... Não podemos gastar além do que o clube arrecada, né? Muito menos da forma que está sendo feito. Então, nós acreditamos que em cima do orçamento que a gente vai trabalhar bem detalhadamente, nós precisamos, dentro desse orçamento, estipular aquilo que será investido no futebol profissional, nas categorias de base, na parte administrativa, no setor de negócios, no futebol feminino, nos esportes amadores, que o Avaí também participa, como remo, ciclismo, entre outros. Então, dentro desse orçamento, a gente precisa entender que a gente não pode extrapolar aquilo que realmente é real. Nós temos não adianta nós nos iludirmos, acreditar em contos de fadas que jogador X vai ser negociado. Não, nós precisamos pé no chão, com transparência, gestão técnica, indo atrás de novos recursos. É o que eu tenho frisado muito, precisamos sair da caixinha, tá? Pensar um pouco fora da caixa, precisamos ir atrás de novos recursos, voltar a fazer parcerias comerciais com as agências de marketing esportivos, com as empresas que anunciam, que costumam anunciar no futebol, atrair novas empresas também que possam utilizar o futebol como uma ferramenta de publicidade, além de aproveitar o network no futebol como um todo, né? Com os clubes de futebol, com os agentes dos atletas. Nós não queremos escorraçar agentes de atleta, não. Nós precisamos entender que nós temos o nosso posicionamento em defender o clube e eles têm em defender o atleta, mas precisamos sim ter um ótimo relacionamento com todos os envolvidos no futebol. Tá? Voltar também a ter um relacionamento com outros clubes que a gente perdeu nos últimos anos, reforçar a nossa estrutura de base, melhorar processo, nós precisamos ter estrutura adequada de trabalho. Então são N coisas que nós temos que fazer, Renato, que não tem como escolher uma só de imediato. Nós temos que atacar diversas frentes em paralelo, tá? São vários setores que tem na ressacada e a gente o Avaí tem uma estrutura grande que precisa, cíclica, né? Eu costumo dizer, internamente eu falava, as coisas são cíclicas. O que se faz no departamento administrativo tem impacto no futebol, tem impacto no administrativo, na categoria de base e assim da mesma forma. E essa parte, tu vai mexer no organograma, tu vai delegar funções para pessoas específicas em cada setor e através de reuniões ou de capacitações deles com relatórios. Como é que vai ser feito o teu organograma da presidência? Nós temos a necessidade de, sim, reavaliar o organograma do clube. O organograma do clube precisa ser atualizado, precisa ser modificado. Nós precisamos estabelecer metas, planos de cargos e salários. É fundamental. Uma empresa do nosso porte, uma organização do porte do Avaí não tem como sobreviver de maneira profissional sem ter um plano de cargos e salários bem estabelecidos. Tá? Essa reformulação administrativa parte principalmente primeiro de um novo organograma, processos e plano de cargos e salários. Essa é a principal mudança que a gente apresentará a partir de janeiro, se assim formos eleitos. Tu falou em vários setores do clube e eu coloco mais uma delegação aí, ou mais uma forma de trabalho que o novo presidente vai ter, e já tem, né, no caso,
a parte de manutenção e ampliação de patrimônio. Que tipo de estratégia tu tem para esse olhar? Que a gente tem um patrimônio grande, a manutenção não é barata, né? E tem sempre que estar mantendo e, de preferência, ampliando, dando mais conforto para o torcedor, para o jogador, para todas as categorias de base. Como é que tu vai trabalhar essa parte aí de patrimônio? Renato, nós temos sim que trabalhar a manutenção do nosso estádio, dos nossos campos de treinamento, mas também precisamos pensar grande. Nós precisamos de um centro de treinamento que possa atender todas as nossas categorias de base, profissional, as categorias da base e também o futebol feminino. Nós hoje contamos apenas com 2 campos e meio, vamos tratar assim, apenas 2 campos oficiais dentro do centro de treinamento do anexo à ressacada, e contamos com pelo menos 8 categorias. Isso inviabiliza qualquer trabalho de maneira correta, né? Então dificulta muito ter que fazer logística para desenvolver outros treinamentos. Nós precisamos ter um feminino incorporado ao clube. Então isso é um projeto institucional. Não vou chamar de um projeto de presidente, de diretoria executiva, tá? Vou chamar de um projeto institucional. O Avaí precisa, para poder competir entre os principais clubes brasileiros, nós precisamos de um centro de treinamento. Além disso, nós precisamos de reformulação tecnológica. Nós estamos muito defasados tecnologicamente, tá? Nós precisamos atrair novos investimentos na parte de TI do clube, melhorar a experiência do torcedor no nosso estádio. Enfim, são diversos desafios que nós precisamos ter voltado nessa área aqui de patrimônio. Isso aí foi uma das perguntas que os torcedores mandaram para mim, para eu repassar para os candidatos, tá? Parte digital, que eles falaram, assim, né? De tecnologia, trabalhar com as redes digitais, monetização dessas redes, atualização e modernização também da Avaí Store como loja virtual também. Isso aí eu estou falando alguns, eu captei vários torcedores, assim, eu estou fazendo um apanhado geral, tá, Bruno? E opções, cada vez mais opções para o torcedor dentro da Avaí Store. Isso aí foi campanhas frequentes, utilizando atletas do clube para a Avaí Store, com os produtos do clube, e a fidelização do torcedor com a loja. São vários tipos de trabalho, assim, e vários questionamentos que se juntaram numa pergunta só. Que foi interessante. Não, mas foi bem interessante, que são vários tipos de coisas que se transformam que chega na mesma função, que é que tu falou aí da modernização, tecnologia dentro do clube, a ampliação da Avaí Store, a presencial, e a melhoria no site, por exemplo, da Avaí Store. Isso foi um dos questionamentos dos torcedores. Como é que tu está olhando? Renato, com relação ao Avaí Store, nós temos 2 lojas localizadas no sul. Tá? Nós precisamos entender que nossa torcida está espalhada não só em Florianópolis, na grande Florianópolis, também no estado. Mas nós precisamos ter uma loja também localizada no centro da cidade. Isso, precisamos facilitar o acesso até a nossa loja física, né? E além disso, ter uma loja virtual na qual o nosso sócio também possa comprar contendo o desconto que lhe é de direito. A loja precisa ser mais estruturada, precisa ter um mix de produto. Tá? Para isso também, muitas vezes a dificuldade financeira atrapalha. Então nós precisamos entender que a gestão da loja ela precisa ser em paralelo, ela precisa ter uma gestão própria para que ela possa ter a sobrevivência, adquirir produtos com frequência, aumentar o mix de produto, e aí depois o resultado sim é utilizado pela instituição. Não apenas
a venda bruta, o clube já utiliza esse recurso. Não, faz a gestão correta dela e faz uma utilização do resultado da loja periodicamente para a instituição. A parte executiva do clube, a gente sabe que tem a parte executiva, tem e o conselho. Como é que o Bono e a chapa vai trabalhar com o conselho? Que a gente sabe que o conselho vai ser a maioria do presidente eleito. Isso aí, o torcedor tem que ter uma noção, aí depois tem uma porcentagem de votos que tem direito a um determinado número de vagas, né? E a gente tem o estatuto, né? Como é que executiva e conselho podem trabalhar dentro do estatuto, por exemplo, para que as reuniões do conselho tenham mais pessoas para opinar, dar ideias, decidir, deliberar, como é o conselho deliberativo, em favor do clube? Dá para fazer esse trabalho junto com o conselho? Renato, só talvez o presidente eleito ele não tenha nem a maioria no conselho, tá? Isso porque nós temos 3 chapas. Então existe a possibilidade, inclusive, de ser eleito com menos de 50% dos votos. Né? É que são duas votações, né? Isso. Então, independente de quem seja eleito, esperamos seja eu, Bonatelli e Gilson, o clube precisa entender que é de todos. Né? Então, é esse o nosso conceito: Avaí é povo, Avaí é gente, dessa forma. Não iremos apenas ser presidente e vice de quem nos elegeu. Nós precisamos entender que precisamos ter todos envolvidos em prol do Avaí. Nós precisamos debater assuntos importantes e a participação de todos é fundamental, independente de chapa. Tá? Nós temos essa consciência, é necessário sim ter a participação frequente da diretoria executiva na reunião do conselho deliberativo, um bom relacionamento não só com a mesa do conselho, mas com todos os integrantes do conselho deliberativo, se faz necessário, bem como do conselho fiscal. Isso nós entendemos que faz parte de uma organização associativa como o Avaí. O trabalho, tu falou aí, trabalho de aproximação com o torcedor. Que tipo de trabalho tu está pensando em fazer? Porque a gente comentou aí, tu falou de torcedor da cidade, da Grande Florianópolis, do estado e até de outros países. A gente tinha, a princípio, um trabalho de cônsulos, né, de consulados do clube. É uma ideia legal, né? Até porque tu pode levar um jogador, fazer ações nos consulados ou nas cidades para ganhar torcedores, vamos colocar assim. Porque aqueles ali já estão fidelizados, né? Mas pode, com as ações, o objetivo, claro, é sempre de captar torcedores. Qual é a tua visão desse trabalho com o torcedor? A gente sabe que o torcedor, às vezes, reclama de uma coisa, de outra, do atendimento, que ele quer ser tratado como um cliente, que é um cliente também, né? Ele é passional, é torcedor, mas é cliente, né? Então são coisas diferentes. Tu trabalhar com o passional e com o racional, né? Então parece fácil, mas não é, né? Então qual é a ideia de vocês para esse trabalho? Renato, toda reclamação é uma sugestão de melhora para o clube. O clube, esse relacionamento, ele não pode ser uma barreira. Nós precisamos entender que a reclamação que um torcedor faz, ela precisa ser analisada, claro, se foi feito da maneira correta ou se não, o que precisa ser melhorado. Então, a reclamação é sempre bem-vinda porque faz sim o clube melhorar. Nós precisamos nos reaproximar da torcida. Nesses últimos anos, o clube se afastou da torcida, aí não foi somente pela pandemia, foi pela atitude da diretoria executiva, na qual
algumas falas, alguns comportamentos não eram adequados com aquilo que a torcida espera. Também na formação da nossa chapa, isso foi muito ao natural. Isso não foi algo planejado de muito tempo, pelo contrário, mas surgiram dois nomes ao natural pela facilidade de comunicação com a torcida. É isso que nós queremos manter. Nós não queremos que essa facilidade de comunicação seja apenas no processo eleitoral, que ele seja permanente. Que a gente consiga evoluir o relacionamento diário com a nossa torcida, que a gente possa apresentar novas experiências, né, novos benefícios ao nosso, principalmente ao nosso sócio torcedor, e é isso que o Avaí precisa buscar. Claro que para que a gente possa fazer isso, precisamos também ter um orçamento específico para o setor. Não adianta querer que os profissionais que lá estejam tirem leite de pedra. Não, nós precisamos ter um orçamento específico. Dentro desse orçamento vai se fazer o melhor, vai se buscar o melhor para esse relacionamento com a torcida. Seja isso em âmbito local, estadual, nacional ou mundial. Tá? Nós temos que ter ações locais, estaduais, regionais, nacionais e também em âmbito internacional. Desculpa. Eu tinha uma pergunta assim, de curiosidade da pessoa. A gente volta lá naquela primeira pergunta, porque esse candidato, né? Aí vem aquela ideia assim, né? Como eu vou modernizar sem deixar as tradições do clube do lado? Porque, de novo, parece fácil, mas sempre tem algum tipo de reação quando tu tenta mudar alguma coisa, né? Que é aquela coisa do hábito. Nem sempre o hábito é bom. Até um determinado momento ele é salutar, mas às vezes sempre tu precisa estar atualizando. Qual é o trabalho aí de atualização dos símbolos do clube, né? A gente tem um hino que é cantado, a gente viu os jogadores, né? Então, que clube que tem jogadores que cantam o hino? É muito difícil, né? Então a gente vê essa relação dos jogadores, né? A modernização de alguns setores, a gente sabe que já falou que é necessária. Dos símbolos do clube, colocar os símbolos do clube em evidência, uma modernização, aí vem a modernização inverso, ou junto com a tradição. O que vocês vão fazer nesse sentido aí, utilizar a tradição com modernização? Quem está acompanhando a nossa campanha percebe que nós falamos muito sobre uma gestão técnica e identificada. Não queremos tomar nenhuma ação que afaste com os valores que a torcida se orgulha em ter do clube. Então, tudo aquilo que a gente for fazer, Renato, vai em respeito muito à nossa história, à nossa tradição, aos valores que a torcida se orgulha. Tá? Isso, quer seja no departamento de marketing, quer seja na contratação de um atleta, na formação de um elenco, no perfil de um elenco, seja profissional, base ou feminino. Nós não queremos ter departamentos que não estejam integrados com o pensamento da nossa torcida. Tá? Como eu te falei, todos os departamentos envolvidos no Avaí, eles precisam entender a sua história, a sua essência e os seus valores. Isso a gente não vai perder. A modernização se faz necessária, principalmente de processos, de gestão, sim. Utilizar a tecnologia no futebol, na parte de gestão, isso, não temos como fugir disso. Porém, cativar nossa história, cativar nossa identidade, nossos valores, isso é fundamental para os nossos princípios dentro do Avaí. A gente está chegando na parte final, né, Bruna? A gente sabe que o Avaí, o novo presidente, vai ser o presidente centenário e dos 40 anos do estádio Aderbal Ramos da Silva. Então, o que tu quer, que a chapa quer para o futuro? Tem um futuro de curto, médio e longo prazo. Renatinho, a gente pensa no futuro do Avaí. Eu
tenho uma filha de 6 meses e o que que vai ser do Avaí, não só daqui a 4 anos, o que vai ser do Avaí daqui a 15, 20, 30, 50 anos. Nós precisamos mudar, virar a chave. Precisamos fazer com que o Avaí evolua, tá? Que tenha uma mentalidade, como eu falei, identificada, porém profissional. Então é isso que a gente busca. A chapa como um todo, não é só Bonatelli, Gilson, Kremer, todos aqueles que estão apoiando a nossa chapa têm essa mentalidade. Por isso que, mais uma vez eu vou falar, Avaí é povo, é gente, nada mais identificado com a nossa chapa do que o próprio nome. Tá? A nossa proposta é muito ligada a isso. Então, será uma gestão, claro, de muita responsabilidade, do centenário, 40 anos do estádio da Ressacada. A responsabilidade é gigantesca, mas é necessária. Nós precisamos pensar num Avaí muito melhor. Tá? Nós não podemos nos acomodarmos com o acesso e o valor, o preço que vai custar para o próximo ano, o quanto vai custar esse acesso da maneira irresponsável que foi a parte financeira. Nós não podemos permanecer desse jeito, nós precisamos ser, sim, responsáveis. Quem estiver lá dentro tem que ser responsável pelos seus atos. A gente vê que a gente sente falta de história no geral. O povo brasileiro tem memória curta no que diz respeito à história. O que vocês vão trabalhar? Vocês vão dar continuidade a esse projeto do memorial, que já tem um pontapé inicial com o Spiros e mais historiadores? É um trabalho interessante. O que vocês pretendem dar de adição a esse trabalho que já começou? Convido a todos para conhecerem as nossas propostas nas nossas redes sociais, e lá consta também com relação à parte de preservação da nossa história. Então nós precisamos sim ter um espaço adequado onde a gente possa apresentar, cativar a nossa história. Queremos também a participação de outras pessoas nesse processo. É assim que a gente vai proceder, ampliando essa semente que já foi que iniciou. Nós precisamos ampliar. É algo institucional, tá? Não é algo que dependa de presidente. Precisa ser a instituição Avaí, precisa ter o seu espaço onde ela vai preservar e fortalecer a sua história. Então é isso que a chapa Avaí é Povo e a gente propõe. A gente está finalizando, Bona. Te agradeço pela tua disponibilidade em estar aqui para o Brasil inteiro. A gente está falando para o Brasil inteiro, mostrando a democracia no nosso clube, em um dos clubes mais tradicionais aqui do nosso estado. E queria tuas considerações finais, se a gente deixou de falar alguma coisa, e conclamar o torcedor eleitor para ir estar lá na votação, que é importante, né? Renatinho, nós temos 3 principais campanhas: inclusão, transparência e democracia. Nós queremos a inclusão de todos no processo, não só político, como no dia a dia do Avaí, tornando o Avaí mais transparente e democrático. Nós não tivemos nenhuma atitude antidemocrática nesse processo eleitoral, e assim vamos permanecer até o final. O torcedor havaiano tem a grande oportunidade de fazer com que a gestão do Avaí seja, assim, técnica e identificada com a sua torcida. Então, convoco a todos os sócios, mais de um ano de associação, que estejam presentes no dia 4 no estádio da Ressacada, votando. Vote chapa 1, Bonatelli e Gilson Kremer. Tá? E aqueles que não são sócios, continuem, que possam se associar e participar dos próximos atos políticos também do clube, e também de toda a participação que um associado do clube tem o seu direito. Então fica meu convite mais uma vez, sábado, dia 4, estádio da Ressacada, a grande oportunidade da torcida da nação havaiana colocar um presidente e um vice-presidente que sejam identificados com sua torcida e que sejam técnicos. Chapa 1, Bonatelli e Gilson Kremer. Obrigado, Renato, pela oportunidade. Obrigado, Paulo, também. Agradeço o espaço e quem sabe seja a primeira de algumas outras conversas que a gente possa ter. Não, eu admiro quem tu falou. A gente volta lá no início da primeira pergunta, né? Por que ser presidente?
que a gente tem sonhos, né? A gente tem sonhos, e dentro desses sonhos, a gente tem... eu quero ser presidente do meu clube do coração, mas a gente não sabe nem em que implica isso. Renato. Quanto que implica isso? Então, vocês que são candidatos, eu tenho uma admiração grande, porque não é fácil, que envolve família, envolve muitas coisas que, não, que a gente só vê a parte final. Ele é candidato, né? Da minha visão, fala. E você conhece um pouco aí das minhas atuações profissionais, e você sabe que eu tenho experiência e tenho formação, então não ser nenhum aventureiro, pelo contrário, uma pessoa apta a estar lá. O Gilson, com uma experiência no setor financeiro gigantesco que a gente precisa, tá? Então, não tem dúvida nenhuma que a opção Bonatelli e Gilson Kremer é a melhor opção para a torcida do Avaí, tá? E são pessoas tecnicamente capacitadas e identificadas com a nossa torcida. Isso, com essa fala final do Carlos Bonatelli, é que a gente fala de Bona, que a gente conhece também há um certo tempo, né? Então a gente tem um pouco assim de intimidade, mas a gente sabe que vai ser o presidente, a gente já tem que trabalhar com outra coisa. Então, se for o presidente, a gente já tem que trabalhar como presidente, né? Assim pode ser com o Júlio, ou também a continuidade do Francisco Batistotti. Mas certamente, sendo eleito, não mudará em nada, as pessoas vão poder me chamar da mesma forma, tá? Porque não será o poder que vai mudar o nosso jeito de ser e o nosso jeito de agir, não. Não, isso que a gente espera, que o torcedor havaiano espera, né? Então, terminando aqui a entrevista com o Bona, candidato à presidência do Avaí, e o lugar do torcedor havaiano que esteja apto a votar é estar lá exercendo o seu direito que foi adquirido, porque antes não era assim, lembra o torcedor havaiano, então um direito adquirido, 3 chapas, democracia, vai lá, olha aqui os posicionamentos aqui no nosso programa das 3 chapas e opte, né, para que achar melhor, que isso aí é a democracia que a gente lutou tanto para ter dentro do clube, e agora tem que aproveitar. Tem a condição, tem o poder do voto, vai lá, coloque seu voto, faça a sua contribuição. Às vezes o voto não é só no vencedor, o voto é naquilo que tu acredita. Porque vai ter um vencedor e outro que não vai vencer, mas é o que tu acreditou. Então é importante que o torcedor havaiano esteja lá e exercendo seu direito. Agradecendo de novo o Bona também, né, a disponibilidade aí por dispor do tempo dele, que a gente sabe que tá aqui e ali, ainda com o trânsito da cidade, que a gente sabe que é uma loucura, né? E agradecendo aí, a gente tá voltando aí com o programa Uber Esportes daqui a pouquinho. Uber Esportes, recebendo os candidatos à presidência do Avaí. Esse final de semana aí teremos eleições, a democracia no Avaí Futebol Clube, que tanto se pediu, e o torcedor agora tem o direito ao voto e eleger o seu representante para o mandato do centenário e também dos 40 anos da ressacada. A gente não pode deixar de esquecer, não pode deixar de lembrar, na verdade, dos 40 anos da ressacada, que será em 2023 também. Então, é importante aí o torcedor ficar ligado aqui na Urba TV com os candidatos. Aí vocês façam a melhor escolha e vá lá e exerça. Tenha a oportunidade, vai lá, exerça, dê o seu voto de confiança a quem você acha que tem a melhor proposta. Então, definindo isso, a gente está trazendo hoje aqui Júlio César Redes, já teve dentro do clube, sabe como é que o clube funciona, já fez vários cursos, né, de gestão de empresas, e entre outras coisas. E o Bruno também participou por um tempo do clube como
advogado, a parte internacional, de relações internacionais, né, Bruno? É isso, né? Também, foi uma das Também, funções. né? Sim. Mas aí dá para ter uma boa noção de como é o funcionamento, o que dá para melhorar, o que não dá. Então é isso que a gente vai tentar colocar para o torcedor, né? Propostas. Tá? Então, primeiro de tudo, né? Júlio César, Bruno Comicholi, presidente e vice-presidente. Ô, Júlio, aquela perguntinha que tu já deve ter respondido várias vezes, o que deu em ti, como diz o Marazinho, o que deu em ti para ser presidente do clube? O que te levou a ser candidato a presidente do clube? Está no mute. Muito obrigado, Renatinho. Fico muito feliz de estar aqui com você na Urban TV e mais feliz ainda de ter mais um canal de comunicação com o torcedor havaiano, né? Que, como você bem falou, que tem a responsabilidade, né, e o dever de escolher bem o próximo mandatário do clube, né? Você usou aí o mandato do centenário, o nome da chapa é justamente esse, centenário, né? E eu tenho 53 anos, sou casado, tenho 2 filhos, João Vitor, de 21 anos, e Lucas Eduardo, de 18. Sou empresário, já fui professor universitário. E por que eu segui esse caminho? Porque eu acho que o Avaí é um time de grande potencial, numa grande cidade e com uma grande torcida. Ele tem muito potencial para isso. E eu me sinto preparado para esse desafio. Eu sei que nós temos aí desafios muito grandes do aspecto financeiro, das dívidas do clube, dos atrasos salariais, do acordo trabalhista, do Profut e várias outras questões que são comuns a vários clubes e não é diferente ao Avaí. Eu sei dessas dificuldades e me sinto preparado do ponto de vista de gestão financeira para levar o clube aí passar pelo centenário, né? E para os próximos 100 anos aí também. Agora, uma das questões fortes aqui da nossa chapa, e eu estou preocupado com isso, é a questão do futebol. Nós subimos para a Série A, nós precisamos nos manter na Série A, e o nosso plano é usar tecnologia e fazer uma gestão profissional do futebol. Depois eu vou até entrar em um pouquinho mais detalhes aí, mas são basicamente os 2 grandes desafios. Mas o torcedor pode acompanhar nosso plano completo no www.avaicentenario.com.br e lá nós temos todos os pontos. Inclusive, o primeiro ponto é a reaproximação do torcedor, né? O clube tem que se reaproximar do torcedor. Então, durante nosso período aqui, a gente vai ter oportunidade de relatar. E o torcedor quer voltar, né? A gente viu o exemplo do último final de semana com a casa cheia. O torcedor quer vir, né? Então é importante também esse olhar para o presente e futuro, que é o que a gente também está tentando colocar aqui. Bruno, como é que tu chegou na chapa com o Júlio? Bom, boa noite, Renatinho. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar com o torcedor havaiano. O Júlio e eu nos conhecemos já há alguns anos e acredito que assim, a gente conseguiu unir competências diferentes, currículos diferentes para colocar em prol desse projeto em favor do Avaí. A minha relação com o futebol, eu sou advogado de formação, minha relação do futebol começa em 2009, quando eu vou para a Espanha para fazer um mestrado em Direito Desportivo Internacional. Desde então, eu atuei como advogado em diversos processos internacionais perante FIFA, CAIS,
E desde 2011 entrei nos quadros de funcionário do clube e no departamento jurídico. Dentro do clube, eu exerci diversas outras funções, como tu mencionaste no início, né, um período atuando como um coordenador de relações internacionais, atuei como gestor das categorias de base por pouco mais de um ano, dentre outras funções que me foram colocadas dentro do clube. Desde 2015, quando eu passei um ano na Inglaterra fazendo MBA em gestão de futebol, eu também voltei a minha atuação profissional para a parte da gestão do clube. E o diagnóstico, então, em 2020, em outubro de 2020, eu deixei o quadro de funcionários do clube, mas a gente já tinha um diagnóstico iniciado e um diagnóstico que se confirmou durante esse final de 2020, durante todo esse 2021, de que haveria possibilidade de contribuirmos com o clube. E é com esse sentido que a gente colocou de pé essa candidatura. Essa candidatura não é do Júlio e minha somente, é uma candidatura de 177 outros conselheiros que colocaram o seu nome, que acreditam nesse projeto, que dão sustentação para esse projeto, e de outros tantos sócios e não sócios que estão nos apoiando e nos dando força para que a gente consiga executar esse projeto conforme o nosso plano de gestão rege, conforme o nosso plano de gestão, que a gente reforça o convite do Júlio, a gente faz o convite para que o torcedor acesse o site, conheça o plano de gestão, para que entenda um pouco mais o que a gente pretende colocar em prática nesses próximos 4 anos. Lembrando ao torcedor que no dia, o eleitor, o torcedor eleitor, o associado, que no dia da votação são 2 votações, a executiva e para o conselho. Então é importante que eles votem nas duas opções, por qualquer candidato. Eles têm as 3 opções, mas executiva e conselho. Então que eles escolham isso também, porque às vezes dá um desencontro de números em relação à executiva do conselho, né? Então é importante ressaltar que tem 2 votações, a do conselho e também da executiva. Dentro desse eleito, Júlio e Bruno, primeiro ato, o que vocês, entrando em janeiro, o que vocês pretendem fazer? Primeiro, dar uma geral no Avaí para ver o que tem, para a partir daí começar a trabalhar, né? Que a gente sabe que o Avaí tem um belo patrimônio, a manutenção não é barata, né? E a gente sabe que tem que ter manutenção e, se possível, melhorias, né? E também a gente sabe que todas as opções que vocês dão para essa gestão não vai tudo ser feito num dia só, é num período de 4 anos. Então, qual é o primeiro ato do Júlio como presidente? Primeiro ato, Renatinho, é fazer uma auditoria completa e geral das contas do Avaí. Eu preciso ter um diagnóstico detalhado de todas as dívidas, todos os contratos com receitas, todos os contratos de despesas, todos os contratos de funcionários, todos os contratos de jogadores. E esse diagnóstico ele vai servir como base do plano de recuperação financeira do clube e organização do orçamento para a gente verificar o quanto que a gente tem disponível para pagar serviço de dívida, organizar a composição da estrutura financeira do clube e também ter a disponibilidade para fazer os investimentos no elenco para ficar na Série A, permanecer na Série A e, se possível, dar uma beliscadinha na Sul-Americana. E tudo isso começa no primeiro ato,
que é fazer uma auditoria completa nas contas e conhecer a real situação do clube, tintim por tintim, para que a gente comece, junto com o gestor financeiro que eu pretendo trazer, e eu vou estar à frente dessa iniciativa, cuidar das contas do clube. Esse é o primeiro ato. Falou em gestor financeiro e passa pelo organograma do clube. Vocês vão dar uma melhorada, atualizada, ou o que vocês vão fazer com o organograma que o clube tem atualmente? Bom, Renato, quando eu tomar posse no dia 1º de janeiro, se assim o eleitor havaiano quiser, né, se a gente ganhar a eleição, já vai estar em vigor o novo estatuto do clube. Tá? O novo estatuto ele dá liberdade ao presidente de escolher a estrutura organizacional que melhor lhe aprover. Nós vamos ter 4 elementos chaves da gestão: o presidente e o vice, com atribuições específicas. Bruno vai cuidar de certas áreas do clube, eu vou cuidar de outras áreas do clube, mas a responsabilidade final maior é do presidente, sempre é. E eu vou ter duas pessoas chaves. Um é um diretor de futebol, que vai profissionalizar a gestão do futebol no Avaí e vai cuidar de todas as questões relacionadas à atividade fim do clube, que é o futebol. E eu vou precisar de um diretor financeiro que vai ter que trabalhar diuturnamente para gerir o perfil dessa dívida, trabalhar na questão da estrutura financeira para dar subsídio necessário à manutenção da atividade fim do clube, né? Vou trabalhar também na questão de mudar um pouco a filosofia de gestão do clube, trazendo mais profissionalização e usando como base o planejamento estratégico do clube, agregando questões que estão aí no nosso plano, que nós temos o plano de ação, a gente vai agregar no planejamento estratégico, e cada setor do clube que tem uma atividade do planejamento estratégico vai ter uma meta, e a gente vai cobrar desempenho dos funcionários do clube em todas as áreas. É claro que é um processo de mudança, né, que vai ser iniciado. Tomara que eu consiga fazer isso o mais rápido possível. Mas a questão da reestruturação financeira vai ser uma coisa constante no clube, e a questão da profissionalização do futebol, principalmente usando as tecnologias de comunicação e tecnologias de informação e comunicação, para que a gente consiga aí ter produtividade. Mas a estrutura do clube eu posso garantir que são esses 4, né, que são os pilares, e a partir daí a gente vai organizando os demais setores, basicamente porque tem ali um setor de comunicação permanece, setor de marketing permanece, possivelmente vai ter um setor de comercial, de negócios, né, e recursos humanos, a contabilidade, a secretaria, tem várias situações aí que a gente vai trabalhar, mas basicamente a gestão, a alta gestão vai ficar comigo, com o Bruno e com esses dois cargos-chave. Falou em tecnologia, e eu pedi para alguns torcedores elaborarem perguntas, questionamentos, e algumas perguntas vieram para um mesmo sentido, tá? E aí eu dei uma juntada nas perguntas, uma condensada, da parte digital. Tecnologia digital, a monetização dessas tecnologias, a modernização e atualização da Avaí Store na parte virtual, né, que o torcedor é um pedido para atualizar, modernizar o site, e claro que com isso mais opções para o torcedor poder efetuar sua compra com produtos licenciados do clube. Também campanhas mais frequentes com os jogadores
usando a Avaí Store. Isso aí, a fidelização do torcedor com a loja do clube, com produtos. Então, isso aí foi um apanhado geral, assim, não é uma pergunta, mais pedidos não digo reclamações, mas o olhar do torcedor para o que pode melhorar. Para eles, que eles acham que pode ser feito, porque muitos torcedores não moram aqui, né? Então, só pode comprar virtualmente. Então, uma das falas do torcedor é essa. O que a chapa Bruno e Júlio está pensando em função dessa tecnologia? Claro que vai ser utilizada para melhorar o clube, né, como um todo, porque hoje a gente não pode fugir disso, né? Demanda, isso aí está latente, a gente usa no dia a dia, né? Então, como é que vocês vão trabalhar essa parte aí tu falou, né, de fidelizar o torcedor, né? De trazer o torcedor, então esse aqui é uma dos pedidos dos torcedores. Bruno, é contigo. Na realidade, assim, a proposta que a gente coloca da nossa chapa, ela tem, assim, tem muitos dos pilares, ela é conformada de 7 pilares. E essa pergunta e esse questionamento, ele acaba abarcando mais de um pilar desses 7. Então, a gente vê pitadas de alguns dos pilares, como reaproximação do torcedor, inovação e tecnologia, receitas. Então, aqui, em primeiro lugar, em relação à pergunta que trata da monetização, a gente tem que encontrar no clube uma diversificação de receitas. A gente tem que fazer com que o clube encontre formas de faturar, de maximizar as suas receitas, encontrando formas alternativas. Hoje existe a tecnologia trabalha a favor das empresas que queiram e que se coloquem no mercado, que se posicionem no mercado de forma amigável à tecnologia. A gente pretende, e o Júlio certamente vai ter um papel fortíssimo nisso, porque tem um background de tecnologia, então a gente pretende, não só com o Júlio, mas com apoiadores nossos, com empresários da cidade, a gente tem na nossa nominata empresários que têm essa formação, que trabalham fortemente com tecnologia, com sistemas, com Big Data. Então, como poderia citar 2 deles, como o Gustavo Tremel, do Vale Pereira, como o Jaime de Paula, fundador da Nelly, que são pessoas que estão próximas e que que enriqueceram e nos ajudaram na construção do nosso plano de gestão. Nessa busca de diversificação de receitas e de utilização da tecnologia para maximização das receitas do clube. A gente pretende criar uma área, um setor, um departamento de tecnologia no clube, que ele vai permear todos os processos. Então, a gente vai, desde a questão do futebol, mas não só do futebol, na criação, gestão de processos, e nessa área comercial, a gente quer utilizar da tecnologia e nos valer da tecnologia para também aumentar a receita. Parte dessa estratégia é a Avaí Store. Então, assim, hoje a Avaí Store, a gente percebe uma atuação muito tímida perto do potencial que ela tem de atingir vários torcedores e a gente percebe que existem hoje mecanismos de mercado, ferramentas que poderiam ajudar e contribuir muito mais o Avaí nessa formação de receita através dos canais digitais. Faz parte da nossa estratégia e certamente atender aos diversos públicos e aos diversos torcedores que estão segmentados entre os que moram em Florianópolis, os que não moram, aqueles que frequentam a ressacada, que não frequentam, faz parte desse projeto de a gente entender quem é o nosso torcedor e garantir
que ele tenha um acesso e que ele possa consumir o Avaí. Então, nessa linha, a gente pretende atender e garantir uma maximização de receita através de uma implantação forte de tecnologia. A gente vê que, às vezes, o distanciamento da executiva para o conselho é grande. E, às vezes, não é desencontro, não é disputa, mas há uma distância. Como é que vocês vão trabalhar com o conselho deliberativo, que a executiva e o conselho, que também ajuda muito e delibera sobre as coisas de dentro do clube? Qual vai ser a estratégia de trabalho do Júlio e do Bruno com o Conselho Deliberativo do Avaí? Bom, Renatinho, eu não sei qual vai ser a composição do Conselho Deliberativo do Avaí para os próximos 4 anos. Porque pode ser um conselho diferente, né? Isso vai ser determinado nas urnas, né? O torcedor havaiano vai dar o mandato para também os conselheiros. Então, como tem 3 chapas, e é uma eleição diferente do que aconteceu a vez passada, pode acontecer de ter grupos mistos, né, de chapas mistas dentro do conselho. Tá? Esse é o alerta que eu quero fazer. Agora, sim, a posição minha com relação ao conselho é muito clara. A diretoria executiva, ela que é o presidente e o vice que fazem a operação, que tocam a operação, elas estão num nível inferior do conselho, a qual o presidente e o vice têm que prestar contas, né? Então, transparência, respeito com os órgãos do conselho, com a questão do conselho fiscal, a questão da mesa diretora, né? Fazer diferente do que o presidente Batistotti tem feito ultimamente. Tem afrontado o conselho, tem entrado na justiça contra decisões do conselho. Isso é prejudicial ao clube. Eu pretendo ter uma relação de respeito, tá, com o conselho. E digo mais, como parte desse conselho, principalmente se eu for eleito, eu vou ter a maioria dos votos, possivelmente eu vou ter a maioria dos conselheiros, né? E muitos desses conselheiros, como até o Bruno falou agora há pouco, eles são base de sustentação da gestão, né? Então, a gente vai colocar vários conselheiros em projetos individuais de tecnologia ou de saneamento de dívidas ou outras iniciativas, né? Por exemplo, como é que eu vou prescindir do Espinos Diamantaras no Centro de Memória e Preservação da Memória Histórica do clube? Então, é um cara que vai estar junto. Ele vai compor o conselho, porque ele é um conselheiro nato. O mandato dele de presidente acaba agora dia 4, e é um cara que nós vamos trazer para dentro de uma iniciativa como é o para dar continuidade ao memorial, né? E preparação das festividades do centenário do Avaí. Então, essa é a ideia. E assim, vários outros conselheiros vão ser, dentro das suas áreas de competência, instados a participar da gestão. Esse projeto não é um projeto do Júlio e do Bruno, tá? Esse é um projeto do Avaí, é um projeto coletivo. E eu espero a participação dos conselheiros, sejam da minha chapa ou não sejam da minha chapa, também terão oportunidades, por essa questão da transparência e da relação que eu pretendo ter com o conselho, uma relação baseada em respeito e que eles são os fiscalizadores da gestão, eles são os representantes da torcida que cuidam dos representantes operacionais que a torcida também colocou. Então, esse é o mecanismo, essa é o que está por trás aí dessa relação. Eu pretendo trabalhar dessa forma, Renatinho. Por isso que eu falei o conselho tem que estar bem atuante, até crítico em determinados momentos, até para que a executiva possa dar continuidade ao trabalho, né? Porque é crítica, não é pode ser uma crítica em forma de sugestão, mas é o que eu falei no seguinte sentido de estar atuante, porque a gente vê em muitas reuniões de conselho
que vão muito poucos participar. É isso que eu falei nesse pior sentido, coisa né? é a gente ter aquele que a torcida chama de conselho decorativo. Essa é a pior coisa, é o pior cenário para um gestor sério que está preocupado com o futuro do clube. É que saber que eles são importantes dentro do clube, e por isso que eu falei desse entrelaçamento da executiva com o conselho, que a gente vê, às vezes, a participação pouca nas reuniões dos próprios conselheiros, e que eles decidem, eles deliberam as coisas no clube. Então, poderia ter mais conselheiros, deveriam ter mais conselheiros participando das reuniões que são importantes e estar a par do que acontece dentro do clube. Júlio, tu falou do memorial, o nome da chapa é Centenário, e o que vocês pretendem para esses 4 anos? Futuro? Porque a gente sabe que tem que modernizar, mas a gente não pode deixar a tradição do lado. Como é que tu faz? Como é que tu vai fazer? Modernizar sem deixar a tradição. Renatinho, interessante que o nome da chapa Avaí Centenário, traço, paixão e inovação. Então, eu tenho um elemento do nome da chapa, que é a paixão, que regeu o clube nesses 98 anos de existência e vai continuar regendo. Então, essa paixão ela tem que ser alimentada, né, nutrida, e a gente, através da paixão, que a gente tem a nossa satisfação. Então, eu tenho que... a função do Avaí é a satisfação do seu torcedor. Tá? Só que tem a palavrinha inovação, que a inovação nos remete à tecnologia, à ciência. E se você observar, as grandes organizações, seja em qualquer área, que estão crescendo, elas têm um componente tecnológico muito forte. Hoje a gente, na nossa época, Renatinho, a gente ia na biblioteca para procurar um livro e fazer uma pesquisa. Hoje você usa o Google, que tem algoritmos poderosos que trazem a informação para ti de uma forma precisa. Então, a tecnologia mudou a vida. Antigamente, você tinha os sites dos hotéis. Hoje você tem o Airbnb, o Trivago e outras ferramentas que te ajudam a fazer uma pesquisa rápida de hotéis e tu acha a melhor opção dentro do teu gosto, do teu orçamento, em hotéis. Os taxistas fortes em todas as cidades, principalmente as cidades grandes do Brasil, hoje sofrem um ataque disruptivo do Uber e do 99 táxi. Então, paixão é para honrar as tradições, o Centro de Memória está para isso, e a gente entende que o torcedor é um torcedor apaixonado, e a gente tem que nutrir e cuidar dessa paixão. Mas, ao mesmo tempo, o passo que precisamos dar à frente é com inovação e tecnologia. Né? Você estava falando ali, puxando um pouquinho da questão do conselho, a participação. Cara, o conselho tem que ter usado a tecnologia para fomentar isso aí. Faz uma reunião presencial e também virtual ao mesmo tempo, faz a votação completamente online, e você vai ter a opinião sobre as deliberações do conselho muito mais fáceis. Né? Então, a questão da tecnologia, ela vai perpassar todas as iniciativas do clube, inclusive o carro-chefe, que é o futebol. Mas esses dois elementos nos são muito caros, a paixão e a inovação. A gente passou até do limite dos 30 minutos, né, que foi combinado com todas as chapas. Né? Queria agradecer, porque o espaço é aqui, né? O espaço foi dado para vocês para passar um pouco passa para o Brasil inteiro, tá? Então, todo mundo vai saber quais as propostas que todos os candidatos têm aqui na Rumo TV. Queria agradecer aí ao Júlio e ao Bruno a disponibilidade. A gente sabe que é uma correria gigante para lá e para cá. O Uber Esportes recebendo os candidatos à presidência do Avaí. Hoje, chapa 3, com o presidente Francisco José Batistotti e o seu vice Amaro Lúcio da Silva. Presidente Batistotti, o pessoal já sabe o currículo, já tem
a presidência já num mandato, agora terminando o mandato e tentando concorrer à reeleição junto com o seu Amaro Lúcio da Silva. Primeiro de tudo, Batistotti e Amaro, por que continuar a ser presidente do Avaí? Bom, primeiro, boa noite a todos, boa tarde. Nós queremos continuar para continuar fazendo o Avaí um clube vencedor. A nossa gestão foi uma gestão de 3 vezes acesso à Série A, e depois de 7 anos que o Avaí não ganhava um campeonato catarinense, nós ganhamos o campeonato catarinense e já ganhamos a 2ª vez também. Então, nós queremos continuar fazendo um Avaí vencedor, um Avaí estruturado, um Avaí mostrando a força do Avaí a nível nacional e a nível internacional. O que vai mudar, o senhor pretende mudar ou manter o que está sendo feito com melhorias no início, dando a largada da segunda administração? Não, primeiro, as benfeitorias nós já fizemos. Nós já checamos o centro de treinamento, que era muito importante, era a reivindicação nossa, de todas as gestões também. Há 30 anos que estavam ali, nós conseguimos fechar o centro de treinamento. Montamos a nova academia, que também é uma academia de primeira linha. Nós tivemos a possibilidade de montar e estruturar todas as categorias de base, com academias, com 3 médicos de atendimentos. Então, foi uma estrutura muito boa. Hoje, a estrutura que a gente montar, investimento em estrutura, provavelmente vai ser pouco. Agora, na Série A prioridade é montar um time com condições de permanecer na Série A, e o planejamento nosso estratégico é de ser o 15º colocado, o 15º melhor clube do futebol brasileiro, para que a gente permaneça na Série A e faça uma condição de permanecer mais tempo. O senhor falou de patrimônio, manutenção, ampliação. A gente sabe que não é uma coisa barata, envolve custos mensais. Como fazer, porque a gente sabe que o ano que vem, com a Série A, tem a obrigatoriedade do futebol feminino, né? E provavelmente com a saída do Kinderman, o Avaí ou vai ter que montar ou pode pegar a estrutura do Kinderman a ver, né? Como é que o Avaí vai montar essa estrutura de futebol masculino e feminino? Bom, Renatinho, a grande verdade é o seguinte: o Kinderman não saiu. Nós temos um contrato com o Kinderman, que continua. Antes da morte do Salésio, nós já tínhamos acertando para que o Kinderman pudesse vir para Florianópolis para fazer isso. Com a morte do Salésio, os descendentes, os herdeiros do Salésio tiveram feito reunião conosco e nós acertamos que nós vamos absorver o Kinderman. Depende da nossa eleição dia 4, por isso que nós não referendamos ainda. Agora, convém explicar também a todos os torcedores e sócios havaianos que a vaga na Série A do Brasileiro do Kinderman é do Kinderman, é o CNPJ do Kinderman. Então, não tem como você acabou o Kinderman, absorver o Kinderman com o CNPJ do Avaí. Aí você perde a vaga na Série A e vai começar a disputar o campeonato nacional na Série D, C, B, até chegar no A. Então, essa parceria com o Kinderman, ela já corta várias etapas, porque o Avaí permanecerá na Série A. Tanto é que, a partir de março do ano que vem, já começa o Campeonato Brasileiro da Série A.
Então, a gente tem que ter uma estrutura, montar um time para fazer isso. Então, a conversa que a gente tem com o Kinderman é que tão logo termine a eleição, e se nós vencedores, já começaremos a conversar para absorver o Kinderman em Florianópolis e trazer o Kinderman para Florianópolis. E depois, só complementando, tá? Também utilizando atletas da região. Nós vamos fazer peneiras para ver os atletas que tem na região, com a qualidade, para que a gente consiga permanecer na Série A do Brasileiro. Sim. Não, é importante esse trabalho também com a região, né? Que aqui a gente tem muito atleta bom e que não tem espaço, né? Exato, é isso que acontece. A parte de organograma do clube vai se manter? Vai dar uma melhoria? Como é que vai se manter? Eu gostaria que o Amaro conversasse sobre isso também, que a gente tem discutindo, né? Para que a gente possa, nessa gestão, fazer um organograma estrutural Avaí do que nós pensamos em cima do nosso projeto de eleição. Eu queria cumprimentar a todos, a você, Renatinha, todos que estão participando. Com grande satisfação que a gente participa desse programa de vocês. É uma alegria muito grande. Sobre o que o presidente falou e especificamente sobre a sua pergunta, Renatinho, em razão da mudança no estatuto que ocorreu recentemente, né, uma mudança um tanto quanto assodada, já que havia uma comissão que teve 1 ano e meio para fazer o trabalho, né, voluntário, é bom que se diga, claro, né, mas aí, de repente, faltando poucos meses para a eleição, a comissão resolveu apressar o trabalho de reestruturação do estatuto. Então, nessa reestruturação, ficou assim, delegado à presidência do clube, presidente e vice, que serão eleitos no dia 4 de dezembro, a estabelecer o organograma de acordo com o planejamento, de acordo com o que os eleitos entenderem por bem fazer. Eu acho que nós vamos, se Deus quiser, com o apoio de todos os nossos associados com direito e habilitados a votar no dia 4, se nós, como esperamos, a chapa Avaí vencedor sair vitoriosa nessa eleição, nós vamos, durante o mês de dezembro, discutir uma reestruturação do organograma do clube, dentro desses parâmetros que nós estamos defendendo, dentro das propostas que nós estamos defendendo, sem nenhum assodamento, mas adaptando o clube a essa nova realidade, inclusive com vistas a enfrentar a Série A do Campeonato Brasileiro, que nós tivemos com a participação de todos esse acesso, né? Aliás, o terceiro acesso na gestão, na atual gestão, né? Um fato histórico também. Então, eu não gostaria de adiantar, nesse momento, quais são as alterações ou a nova configuração, sem grandes mudanças, mas vamos adaptar ao estatuto e à nova realidade que nós vamos vivenciar. Dentro desse novo organograma ou do novo estatuto, a gente sabe que o Avaí tem a parte executiva e a deliberativa, que é o conselho. Como fazer, por exemplo, para ter estar mais junto e que quando as reuniões do conselho não apareça tão pouca gente para deliberar? A gente sabe que aparece de um universo de 300 conselheiros, aparece muito pouco para deliberar, né? Como fazer para a executiva estar junto com o conselho para que venham mais torcedores
participar do momento do clube, de estar junto, estar perto do clube. Acho que boa e oportuna essa sua pergunta. E nós temos conversado sobre isso. Temos que reconhecer que cometemos alguns erros nessa questão de aproximação. Enfim, nós temos que ter presente, temos que ter como a ação, né, que o maior interesse, o objetivo maior tem que ser o Avaí. Então, eu acho que nós temos que procurar uma convivência melhor com todas as instâncias do nosso clube. Tenha certeza que nós vamos procurar manter, pelo menos de nossa parte, né, uma aproximação com os conselheiros que fazem parte, com o Conselho Deliberativo, com o Conselho Fiscal, que fazem parte da estrutura do Avaí, como a diretoria executiva também o faz. Não adianta agora, o que passou, é passado, não volta mais. Vamos tentar construir daqui para frente, estarmos unidos. Acho que o que nós vivenciamos nos últimos tempos, nos últimos meses, né, não foi bom para a história do Avaí, não foi bom para essa quase centenária história, né? Então, acho que isso nós vamos procurar, de nossa parte, como esperamos, com o apoio, com o voto dos nossos associados habilitados a votar no dia 4, nós vamos procurar manter sempre e constantemente uma proximidade, fazer com que o Conselho possa participar mais ativamente das atividades do clube, estar presente em todos os acontecimentos que o clube realiza. Esse será o nosso objetivo e temos certeza que, independente de quem estiver à frente da mesa diretora do Conselho Fiscal, nós vamos procurar também manter essa proximidade, sempre lembrando que essa proximidade é uma via de duas mãos, tem que ser de ambas as partes. De nossa parte, estaremos, como sempre estivemos, abertos a receber as sugestões, as orientações, as conversas, sempre pensando no melhor para o Avaí. A gente sabe, né, que o mundo de hoje a gente depende da tecnologia. A gente está vendo até pelo nosso caso aqui, estamos conseguindo fazer um programa virtual graças à tecnologia. E os torcedores mandaram para mim algumas sugestões, algumas perguntas que eu resumi numa grande pergunta sobre parte digital. O Avaí a gente sabe que hoje tem tecnologia, redes digitais, o Avaí tem tecnologia e tem redes digitais. Como monetizar essas redes, modernização e atualização da Avaí Store com uma loja virtual, que a gente sabe que o Avaí tem muito torcedor fora da grande Florianópolis, modernizar, facilitar para que o torcedor tenha acesso às quantidades que tem lá de peças e de coisas do Avaí, todas os produtos na Avaí Store, licenciados, como fazer isso e também tentar colocar os jogadores para trabalhar, para fazer algumas ações junto com a Avaí Store. Isso aí é uns toques que os torcedores passaram para a gente, assim, de feedback do que precisa, de atualização, assim, mas a parte importante é da tecnologia. A gente está, em tudo que a gente faz, hoje tem alguma coisa de tecnologia. E tem também, dá para ganhar dinheiro com isso. Como é que a chapa Batistotti e Amaro vai trabalhar com tecnologia, com redes digitais? Primeiro, nós temos a tecnologia através do programa da TOTS. A TOTS é um
das empresas mais completas e todas as grandes empresas do país adotam o sistema da TOTS. Então, ali nós já estamos providenciando para que o sistema da TOTS entre também nessa situação da Avaí Story, na organização em cima da venda. O que precisa é melhorar a internet aqui no estádio da Ressacada. Quem participa aqui sabe que o acesso aqui ainda é difícil, né? Foi conseguido há pouco tempo aqui na região a internet de fibra ótica, tá? Onde o Avaí hoje está com fibra ótica dentro da Ressacada, e o que precisa é melhorar esse sistema aí para que a gente possa, através de tecnologia, fazer com que todo o estado da Ressacada e todos os departamentos estejam interligados para que a gente possa fazer essa negociação. A venda hoje, através da internet, é muito importante. A pandemia fez com que grande parte da população começou a acostumar-se a comprar em online, né? Então, isso a gente tem que modernizar e tem que fazer também. Você, Salmário, quer complementar alguma coisa? Renatinho, só complementando o que o presidente já falou, eu acho que no nosso plano de ação da Chapa 3, Avaí Vencedor, um dos tópicos é, na questão administrativa, a modernização dessa questão de tecnologia. Quer dizer, é inadmissível que nós tenhamos aí alguns problemas ainda nessa área, na questão de sistemas. Eu acho que com a TOTS aí há previsão de ampliação e do uso das várias ferramentas que o sistema dispõe, né? Algumas ferramentas que a gente ainda não está usando, precisamos isso, e isso é um trabalho que a gente tem que fazer de todo o corpo funcional, de todos os departamentos, inclusive do futebol, né? Para que seja usado com maior ênfase. Mas, além de tudo, a gente precisa também dos equipamentos e modernização daquilo que a gente tem em toda a estrutura do Avaí, e é um dos aspectos que nós vamos focar no nosso planejamento, e temos certeza que vamos conseguir concretizar a curto e médio prazo, né? A reformulação do sistema de tecnologia da informação, envolvendo todos os setores do clube, e aí passa, né, o setor de comunicação, das redes sociais, enfim, para melhorar aquilo que já vem sendo bem feito, mas acho que a gente pode ampliar, e até porque Florianópolis, que é um centro nessa área de tecnologia, né, avançado, hoje reconhecido não só no Brasil, mas como no mundo, e nós não podemos ficar alheios a esses sistemas, e vamos procurar melhorar e ampliar aquilo que já vem sendo feito. Dentro até da continuidade da pergunta, vem a questão dos associados, né? A gente sabe que quando o Avaí sobe, cresce, quando o Avaí cai, desce. Como fazer para fidelizar o torcedor e o time ter receita independente de série? A gente sabe que é difícil, né? Porque o torcedor é passional, a gente sabe. Mas como fazer para que esse torcedor fique no clube e fique fidelizado? A gente sabe que aumentou nesses últimos dias a quantidade de sócios, mas a gente sabe que o Avaí pode muito mais em matéria de sócios, né? Então, o que fazer para que o Avaí fidelize e aumente a quantidade de sócios? Bom, Renatinho, eu acho que isso é um grande desafio que a nova gestão vai ter pela frente. Nós temos que reconhecer primeiro, né, os nossos associados tiveram assim, aqueles associados mais fiéis, por os que, apesar dos grandes problemas que nós vivemos nesses últimos 2 anos, né, esse problema mundial, não é um problema do Avaí,
não é um problema de Santa Catarina, do Brasil, é um problema do mundo, que é essa questão da pandemia. Mas nós temos que reconhecer e aqui, de público, agradecer, registrar o nosso mais profundo agradecimento a todos aqueles associados que, apesar de não poder, durante um grande período, vir assistir os jogos, mas mantiveram a sua mensalidade em dia. Esse é o primeiro registro que tem que ser feito. Esse nosso agradecimento, o reconhecimento desses sócios fiéis. O outro desafio é aumentar esse nosso contingente de associados. Esse é um desafio que nós vamos perseguir, contando com o apoio, com a criatividade, né, do nosso corpo funcional. E também, aqui já, a gente gostaria de pedir sugestões dos nossos sócios, da torcida, de ações que possam eventualmente ser feitas, e vamos procurar discutir isso, né, com os sócios, com o Conselho Deliberativo e com a torcida, através dos mecanismos que a gente tem de comunicação, para buscar alternativas de ampliar esse número de sócios. Claro que nós temos um fator no futebol que é também importante, que é a questão do campo, né? O resultado de campo tem uma importância, às vezes não, quase sempre fundamental para que isso possa acontecer. Mas temos que procurar alternativas para aumentar, independentemente da situação de campo e independentemente da situação em que o clube estiver. Agora, na Série A, e nós já tivemos outras experiências ao longo dos anos, né, naturalmente é mais convidativo, né, que tenhamos mais sócios. Vamos procurar aumentar isso e procurar desenvolver mecanismos que possam ampliar e fidelizar esses sócios com promoções, com outras atividades que possam realmente fazer com que o sócio, além de manter a sua mensalidade em dia, que é importante para o planejamento financeiro do clube, né, mas que também a gente possa aumentar o número de associados, quiçá voltar àquilo que nós já tivemos em 2009, que foi aproximadamente 13 mil sócios, chegarmos a esse número e talvez até um número maior. A gente sabe que o mundo hoje está modernizado. A gente falou aqui das tecnologias, que a gente, quando acorda, a tecnologia já bate na nossa porta. Como fazer para modernizar o clube, mas sem deixar de ter a tradição? A gente sabe que o torcedor é paixão, tá o hino, o time da raça, mas a gente tem que olhar para o futuro, né? Mas como modernizar sem deixar a tradição do lado? Não, nós achamos que essa situação, o pensamento nosso é não entregar o clube para qualquer empresa, clube-empresa, que estaria a lei do clube-empresa. Nós vimos que o clube-empresa no Brasil vai ter que levar ainda um tempo para que fique amadurecido essa ideia, legislações futuras, porque hoje o clube empresa no Brasil é uma novidade. Se você analisar os clubes e empresas que tem no Brasil, a maioria não está chegando no objetivo. Tem o único que se destacou aí foi o Red Bull Bragantino. Agora, pelo interior, tem vários clubes, empresas, que estão estagnados naquela situação, disputando Série A1, Série A2, estaduais, estatu, e não estão conseguindo acessar lá em cima, disputando partidas de Série B, Série A, a não ser o Bragantino. Então, nós temos que nos preocupar com tudo isso. O Avaí, por exemplo, um clube de 100 anos de tradição, não pode entregar toda essa gestão a um grupo de gestores. Nós somos plenamente favoráveis
Por isso nós lutamos lá para colocar na lei do futebol a colocação de venda de debêntures, onde você pode vender até 49% das ações de debêntures, mas ficar com o comando da decisão do clube e também permitir uma gestão compartilhada com esse investidor, mas você não perdendo o comando do clube. Não sei se o Amaro quer completar alguma coisa. Bom, só complementando, então, o que o presidente falou, eu acho que esse é um outro desafio que está presente também no nosso planejamento, sem esquecer, né, a tradição, a paixão. Afinal, o nosso slogan, né, já imortalizado pela torcida, é paixão para toda a vida. Isso diz bem aquilo que é a nossa história, e nós não podemos jamais perder de vista isso, esse conteúdo da emoção e da paixão que faz parte do futebol e faz parte do Avaí. Mas a entidade tem que sobreviver e temos que buscar alternativas, né? Como o presidente falou, hoje no Brasil surgiu a questão do clube empresa, da lei da SAF, né? Sociedade Anônima de Futebol, mas que ainda é uma coisa incipiente, que está começando, que ainda não tem, né, experiências formadas para servir como padrão. Então nós temos que tomar muito cuidado com iniciativas dessa natureza, de simplesmente entregar o clube, vender o clube. Não é isso. E pode ter certeza, os nossos associados, os nossos torcedores, que a nossa chapa Avaí Vencedor, sendo vitoriosa no dia 4 de dezembro, isso não vai acontecer. Nós precisamos, sim, buscar alternativas de receitas para que o clube possa sobreviver e possa ampliar a sua condição, inclusive de permanência na Série A, que é também outro grande desafio, e o nosso planejamento estratégico, né, feito e estabelecido para esse período de 20 a 25, de 21 a 25, né, um dos pontos fundamentais é esse, é o clube estar entre os 15 principais clubes do Brasil. Isso quer dizer que está na Série A. E isso também é um fator preponderante para a estabilidade financeira do nosso clube. Então, nós temos que, para isso acontecer, evidentemente que precisa de recursos. Então, no nosso plano de ação, existe, primeiramente, um plano de recuperação financeira, né, com metas estabelecidas para um primeiro momento a curtíssimo prazo, que é os primeiros 6 meses, depois uma segunda etapa no segundo semestre do ano de 22 e uma terceira etapa no ano dos nossos 100 anos, né, que é 2023. E dentro disso nós temos que buscar alternativas de parcerias. Evidentemente que o futebol não sobrevive se não tiver os recursos financeiros. Para manter um time, que é o que a torcida sempre quer, e é o objetivo, o objeto principal do clube, manter um time competitivo, que possa ser campeão catarinense, possa permanecer na Série A, tem que ter recursos para manter, né? Então nós temos que buscar alternativas e parcerias. Mas isso não quer dizer que nós vamos entregar ou transformar o clube em um clube empresa. Nós vamos manter o clube como associação e vamos buscar parceiros que, dentro dessa perspectiva, possam contribuir buscando as ações que viabilizem o ingresso de novas receitas que possam manter o clube dessa forma. Esse será o nosso, claro que é um desafio, mas que nós vamos perseguir a cada instante, a cada minuto da nossa gestão. Eu queria agradecer a todos, já passa rápido, né? 30 minutos. Eu queria agradecer ao presidente Francisco José Batistotti e ao Amário Lúcio da Silva por disponibilizar seu tempo, que a gente sabe que é tudo muito corrido, para passar para o torcedor aí
as suas propostas para o dia 4 de dezembro. Está indo, está na porta. Então, agradecendo a vocês pela disponibilidade, e tem aí as suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer primeiro, Renatinho, pela oportunidade que você está nos dando para apresentar uma parte das nossas propostas, né? E solicitar ao sócio, ao eleitor, que venha dia 4 decidir o que é melhor para o Avaí Futebol Clube. Então, tenham a oportunidade de analisar todo o projeto, veja o que foi feito na ressacada, veja o que essa gestão trouxe de benefício ao Avaí Futebol Clube e cuidar. A experiência em gestão do futebol é muito importante. Você tem que analisar bem a situação da experiência, independente de eu não gosto do fulano ou do Beltrano, ele é muito carrancudo, ele não faz isso, mas a experiência hoje, num clube da história do Avaí e da importância do Avaí a nível nacional e internacional, é muito importante que o eleitor decida o que for melhor para o Avaí. E para isso eu peço ao eleitor que possa vir no dia 4 e prestigiar a chapa Avaí vencedor, que é a chapa número 3. Mário. Eu gostaria também de agradecer a você, Renatinho, e a todas as pessoas que acompanharam esse programa, e reforçar aqui com o agradecimento o nosso pedido de voto aos nossos sócios que estão habilitados a votar no dia 4, para que votem, que reflitam o que é melhor para o Avaí, para o futuro do nosso clube, que vai fazer 100 anos em 2023. O mais seguro é votar na chapa 3, Avaí vencedor, para que o nosso clube seja cada vez mais vencedor. Muito obrigado e esperamos os nossos sócios no dia 4. Valeu, obrigado, presidente Batistotti e Amaro, pela disponibilidade, e um abraço a todos. Então, espectador do programa Uber Esportes, tivemos aí os 3 candidatos à presidência do Avaí Futebol Clube, as 3 chapas concorrentes, com as suas propostas, e você escolha a melhor proposta, mas vá lá na ressacada no próximo dia 4, das 9 às 18 horas, exercer o seu direito de voto. Aí uma prestação do programa Urban Esportes, aqui da Urban TV, para você, torcedor havaiano. Tenham todos aí uma boa semana.